Agora, o que ficou no ar, e eu queria que você explicasse a sua visão, se houve pedaladas antes ou se só a presidente Dilma foi punida. Isso que foi classificado popularmente como pedaladas que foram identificadas nas contas de 2014, começaram a ocorrer apenas a partir do segundo semestre de 2013. O que o governo disse, que também foram pedaladas, que aconteciam desde 2002, eram pequenos saldos negativos em contas do governo com bancos públicos, dentro da normal relação contratual que o Tesouro tem com esses bancos. Então, se o governo tem que pagar 500 milhões de benefícios e eventualmente pagou 505, porque os beneficiários foram lá sacar e superaram um pouco a estimativa, a Caixa, por exemplo, paga, comunica ao Tesouro, e o Tesouro imediatamente repõe esses 5 milhões que a Caixa pagou a mais. Isso é uma operação que leva no máximo 48 horas. Então isso aí não caracteriza uma pedalada, né? O que se chamou de pedalada nessas contas é algo completamente diferente. Foi o governo não mandar os 500 milhões e dizer para a Caixa, Caixa, por favor, pague, que eu vou pagar quando eu puder, porque agora eu estou preocupado em pegar esses 500 milhões e fazer outras despesas do meu interesse. E isso é frontalmente, nitidamente, com todas as letras, vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu quero pedir um gráfico que foi mostrado ontem pelo relator. Ele mostrou isso, e aí explicando para quem está nos ouvindo o que é esse gráfico. Isso é 2004 para cá, isso é o saldo do governo com a Caixa Econômica Federal, é que vocês estão vendo que fica ligeiramente positivo, ligeiramente negativo ao longo do tempo. A partir de 2013, ele fica bem negativo, em 2014 chega no nível muito baixo. Queria que você explicasse, então, Júlio. Então, veja, Miro, o gráfico mostra bem que os momentos anteriores a 2013, que o saldo fica negativo, são mínimos e esporádicos. A partir do meio de 2013, o governo passa a usar sistematicamente a Caixa para se financiar. E em 2014 faz isso de uma forma brutal, um saldo negativo ali alcançando quase 6 bilhões de reais negativos. Então, imagine uma instituição financeira ter que suportar este ônus não previsto de carregar 6 bilhões de reais como numa espécie de cheque especial para o governo federal. Se uma ou outra irregularidade, foram 15, uma ou outra que você acha mais importante ser entendida para quem assim, precisa saber que a lei foi desrespeitada? Eu vou destacar as 4 principais, que formam um conjunto harmônico dentro de um plano de maquiagem das contas públicas, segundo o entendimento do Ministério Público de Contas. O governo começa 2014 fraudando o decreto de programação financeira e de contingenciamento, com informações oficiais que ele recebeu do Ministério do Trabalho e do Emprego sobre frustração de receita do FAT e sobre necessidade de suplementação de despesas para o seguro-desemprego, de 9 bilhões a suplementação e 5 bilhões a frustração, ele já teria que, em fevereiro de 2014, ter feito um contingenciamento 14 bilhões de reais maior do que ele fez. Ele teria que ter bloqueado despesas não obrigatórias, porque as obrigatórias ele não pode bloquear. Então ele teria que escolher alguma despesa não obrigatória para bloquear. Poderia ser o FIES, poderia ser o investimento, poderia ser o Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras, enfim. Despesas que, evidentemente, têm um impacto junto à sociedade e os beneficiários desses programas sociais. Não bloqueando, essas despesas ficaram livres para ser executadas, quando deveriam ter sido bloqueadas por força da lei. A pedalada fiscal é a parte financeira deste plano. Como eu vou executar essa despesa? Não basta ter o orçamento livre, eu tenho que ter o dinheiro, efetivamente. Como eu não tinha o dinheiro, eu uso o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES para essas finalidades. E esse dinheiro que eu teria que mandar para esses bancos, eu uso então para pagar esses programas. A terceira irregularidade grave é a edição de decretos da Lavra da Presidente da República, no fim do exercício, de abertura de créditos adicionais. Decretos que só poderiam ter sido abertos por lei. Então, ela usurpa uma competência do Congresso Nacional. Entendi. E é uma das funções principais do Congresso Nacional a discussão da despesa pública. Onde que a sociedade quer colocar dinheiro para qual despesa? Então, emitir esses decretos e bypassar essa necessidade de lei é uma outra irregularidade gravíssima.
E compondo fechando esse quadro de graves irregularidades, tem a omissão do Banco Central em contabilizar as pedaladas fiscais como dívida pública. Então, deixaram de ser contabilizados na dívida líquida do setor público 40 bilhões de reais. Com isso, parecia, ao longo do ano, que o governo estava caminhando para o cumprimento da meta, quando, na verdade, se eles tivessem contabilizado a dívida, o resultado fiscal teria evidenciado um descumprimento da meta. Então, a omissão do Banco Central permitiu a maquiagem final dos números públicos. Manuel, como é que você viu essa explicação que ele deu? Ele contou contou 4 das irregularidades que o governo cometeu na administração orçamentária no ano passado. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso que ele falou. Eu entendo que as observações foram muito bem feitas, né? Eu acho que estão todas corretas. Apenas faria algumas ressalvas. A primeira, que é defendida pelo governo, é que houve uma necessidade desses empréstimos, da utilização deste cheque especial, para que os assinantes entendam, para pagamento de programas sociais inadiáveis. Você acha desse argumento do governo, divulgado inclusive na nota, e que ele disse que que ele contou aqui, de que o dinheiro era para pagar programas sociais e por isso que foi feita essa operação dessa forma? Eu considero uma falácia, né? Primeiro, esses programas sociais são meritórios e devem ser implementados à medida em que haja sustentação financeira para tal. A gente verifica que isso acontece exatamente em 2014, que é um ano eleitoral. Em 2011 e 2012, os programas sociais eram necessários da mesma forma, a população estava carente da mesma forma. Foram executados da mesma forma? Foram executados no montante dos recursos disponíveis, né? E não houve nenhum problema de pedalada em 2011 e 2012. Então, a gente percebe nitidamente uma intenção do governo de turbinar essas despesas no ano eleitoral. Basta dizer que o FIES, em 2013, tinha 5 bilhões de dotação e em 2014 pulou para 12 bilhões. Da onde se tiram 7 bilhões assim, se não for com um estratagema como esse? E em 2015 a dotação caiu para menos da metade. Né? Quantos estudantes começaram o seu curso superior e em 2015 não conseguiram renovar o financiamento? Quantos estudantes foram para o exterior no Ciências Sem Fronteira e a partir de janeiro ficaram sem receber a bolsa? Então, isso é uma prática irresponsável que não pode ser admitida assim, porque é um programa social, tudo se justifica. Né? Muito pelo contrário, se é um programa social, tem que ter mais responsabilidade ainda na sua implementação. Tem que ser sustentado. Tem que ser sustentado porque nós estamos cuidando da vida das pessoas. É cruel eu acenar com financiamento estudantil e no ano seguinte eu retirar. É cruel mandar um jovem carente para o exterior e depois não mandar a bolsa para ele sobreviver lá no exterior, longe da sua família. Então, assim, eu acho esse argumento absolutamente falacioso.